Bom dia, bem-vindos ao segundo dia do primeiro Congresso Internacional de Proteção Civil. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, as entidades civis e militares. Um cumprimento também especial ao Capitão Ronaldo Rodrigues, Presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros de Cabo Verde. Agradecer a sua presença e disponibilidade de estar connosco neste momento. Cumprimentar também as demais entidades aqui presentes, públicas e privadas, por terem manifestado o seu interesse em estarem presentes neste Congresso. E fica aqui desde já bem demonstrado o interesse em que há na região e não só, dado que também estão aqui entidades de âmbito nacional e também do arquipélago da Madeira, o interesse pelas temáticas relacionadas com a proteção civil. Um cumprimento especial a todos os colaboradores do Serviço Regional de Proteção Civil, bem como aos nossos comandantes aqui presentes, que no fundo acabam por representar todos os bombeiros da região autónoma dos Açores. Agradecer também a vossa disponibilidade e a vossa presença. Para não alongar muito mais os nossos trabalhos agora no primeiro plenário de manhã, iremos então iniciar o quinto painel, dizendo desde já que, por questões operacionais, não foi possível, operacionais derivadas às funções que exerce em Itália. Temos connosco o nosso orador Luigi De Angelo, que de facto é um especialista em matéria de proteção civil, derivado também às funções que exerce naquele país, e infelizmente, por questões operacionais de última hora, que de algumas ocorrências em Itália, fez com que ele não pudesse estar junto de nós no dia de hoje. Derivado também a questões logísticas, houve uma alteração no programa de ontem de manhã no primeiro plenário, daí a presença também de hoje do professor Ricardo Trigo, e desde já congratular pelo interesse que teve e manifestou em estar presente connosco e dada a importância também das temáticas que aqui vai abordar. Sendo assim, passo a apresentar o engenheiro Paulo Muniz, que é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no ramo de Telecomunicações e Eletrónica pelo Instituto Superior Técnico. Também tem mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Para além disso, é administrador da Global EDA, é administrador delegado da ONI Açores e também assistente convidado na Faculdade de Ciências e Tecnologia na Universidade dos Açores. É também o presidente do Conselho Diretivo da Região Autónoma dos Açores, da Ordem dos Engenheiros, e vai-nos falar sobre a rede de telecomunicações do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Na pessoa do Sr. Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, cumprimento todos os colaboradores aqui presentes. Cumprimento também o painel, que é um gosto estar com tão ilustres oradores, e o nosso moderador. Eu não vou falar especificamente de telecomunicações, da rede de emergência, mas vou fazer uma visão sobre os ecossistemas de TIC nestes serviços. Ora bem, na primeira parte vou fazer de facto este enquadramento e na segunda parte vou versar aquilo que na Europa nós estamos a fazer em termos de tecnologias de informação e comunicações aplicadas aos sistemas de emergência. Eu começo com um slide do Japão, o que, naturalmente, para quem é de São Miguel e está a falar na terceira, tem por si só um aspecto, digamos, interessante. O que é que vos vou mostrar? Vou-vos mostrar uma coisa que julgo que em Portugal nunca foi feita, mas que faz sentido fazer. Isto é, a seguir ao grande sismo que aconteceu no Japão, fomos olhar para como, do ponto de vista das comunicações, todo o processo decorreu. E então, se nós olharmos no pico do evento, nós tivemos cerca de 1 milhão de linhas telefónicas desligadas, linhas telefónicas fixas. Tivemos cerca de 500 mil de casas sem fibra óptica naquilo que é o FTTH. Tivemos no pico 14.800 estações de base telemóveis desligadas.
Tivemos também 120 estações emissoras de televisão e rádio fora de serviço. Eu recordo que o Japão é simplesmente o país mais bem preparado do ponto de vista tecnológico para responder aos eventos sísmicos. Isto é a caracterização do pico. Vamos ver a evolução. E porquê é que isso é importante? Este é um dos quadros que eu julgo faz todo o sentido em Portugal fazer-se e eu nunca vi feito, que é como é que as populações respondem, como é que interagem com os serviços de emergência quando estamos a falar em catástrofes desta dimensão. Notem que o sismo é, ao nível do Japão, um evento de uma dimensão que, se calhar, nós dificilmente temos memória fora do Japão. Vou-vos pedir para nos concentrarmos na primeira coluna. Os meios utilizados para fazer o contacto daquilo que são chamadas de conforto. Em termos de telecomunicações, num evento de emergência há dois tipos de chamadas, ou de tráfego, melhor dito. As chamadas de conforto e as chamadas de emergência ou socorro. O que são chamadas de conforto? É eu querer saber se a minha família está bem, se no meu serviço os colegas estão bem. Não são chamadas de emergência, mas são chamadas que sobrecarregam as redes de telecomunicações. É tráfego. E o que nós vemos para este tipo de chamadas, 90% das pessoas utilizam o móvel. É evidente, é aquilo que nós temos na algibeira, é o que nós usamos primeiro. O fixo foi utilizado por 63% das pessoas que o fizeram. E já nesta altura, isto é 2011, o mail móvel, os dados, foi utilizado por cerca de 84% das pessoas. Portanto, há aqui, naturalmente, uma caracterização que é comum a esta situação e sê-lo-á comum aqui, porque, de facto, o telemóvel é aquilo que nós vamos utilizar. Olhamos para a segunda coluna e vemos o sucesso destas comunicações. Reparem, só 15% das comunicações fixas conseguiram ser estabelecidas. De 90% das pessoas que utilizaram o móvel, só 3% consegue estabelecer a ligação. Das que usaram o mail móvel, temos 10%, que é um valor surpreendente. Ou não, porque se tratam de dados e, portanto, não sobrecarregam aquilo que normalmente é a rede. Vamos à segunda metade do quadro e porque é importante. Aqui tratam-se exclusivamente de chamadas de emergência e socorro. Situações decorrentes do grande sismo, aliás, o sismo que afetou Fukushima, e que necessitaram de ajuda propriamente dita especializada. E então, reparem, para o fixo, para o número de emergência local, o nosso 112, utilizaram 6% das pessoas o meio fixo para contactar, 10% o móvel e 4% o serviço de emergência de mensagem. Reparem na taxa de sucesso. 20% para quem usou o fixo foi atendido no número de emergência, 37% foi atendido no móvel e 27% com sucesso à primeira tentativa. Este não é o aspecto mais importante destes dados. O aspecto mais importante destes dados é isso. Mais de 70% das pessoas não ligaram para os números de emergência. Isto é uma medida do atingimento da cultura de proteção civil de um país e de uma nação. Quem ligou aqui, ligou porque tinha a consciência que estava a ligar para um recurso escasso e que o fazia com parcimónia e com respeito por quem verdadeiramente podia precisar de ajuda. Isto também é importante, e eu não vim aqui falar estritamente de redes de telecomunicações do ponto de vista técnico, mas de redes de telecomunicações de emergência. E das comunicações nestes cenários de emergência. Reparem o seguinte, isto é um quadro que mostra os picos de falhas de estações e de infraestruturas de telecomunicações que eu vos mostrei no Japão. Passadas algumas horas, passamos de 2.000 estações de base para 4.000 estações de base que caem passadas 4 horas. São estações que só tinham baterias. A primeira coisa que falha numa catástrofe é a energia elétrica. Ponto. Eu venho de um grupo
pertenço ao Grupo ED e, portanto, de uma concessionária elétrica, eu sei bem o que digo, por dados estatísticos nossos internacionais, numa grande catástrofe, a primeira coisa que se perde é a energia elétrica. 4 horas depois temos praticamente os pequenos operadores todos móveis do Japão fora de serviço. O único que ainda se mantém mais cerca de 20 horas é a NTT Docomo, que é o maior operador de telecomunicações móveis do Japão. Acontece que aqui neste pico nós temos cerca de 15 mil estações de base fora de serviço. Off. Passam-se 6 dias para atingirmos níveis de reposição de energia que permitam o funcionamento das estações de base a valores mínimos. 6 dias. Quando se vê num exercício de proteção civil, seja ele qual for, permanentemente no decurso de todo o exercício, a utilização de telefones móveis é um mau exercício. Eu tive oportunidade, isso aqui é uma medida que surgiu depois do sismo do Japão e que foi determinado que algumas estações de base tinham que ter no mínimo 24 horas sobre energia de emergência, eu já vos falo da diferença, e algumas que tinham que ter reserva de combustível de 1000 litros. Isto é lei no Japão. Eu estava-vos a falar deste aspecto porque o ano passado o Sr. Presidente da ANACOM constituiu um grupo de trabalho em que eu fui responsável pelo subgrupo de energia e proteção, que envolveu mais de 20 entidades e que recomendou ao governo português um conjunto de medidas técnicas na sequência dos incêndios de Pedrógão. E neste grupo, é óbvio que eu não posso, até por razões profissionais e de sigilo, falar em coisas que não devo, e não posso mesmo, mas posso-vos dizer que a maioria dos operadores móveis públicos ficou sem comunicações, não porque tivessem ardido as estações de base, mas porque ficaram sem energia. 70% das falhas foi falta de energia. As estações estavam, do ponto de vista físico, íntegras, mas não havia energia. Outra parte, porque não havia energia, não é só na estação, mas é na estação e no sistema de interligação das várias estações ou backbone. Mas, portanto, isso é o alerta central. Energia é sempre, em telecomunicações, o aspecto quase sempre negligenciado e é aqui, muitas vezes, que reside o calcanhar daqueles. Porquê é que eu falo num ecossistema? Ontem diziam, aquele senhor vai falar de comunicações. Não vou falar de comunicações. Isto falava de comunicações em 1960 e 70. Eu hoje falo de um ecossistema. A informação chega-me por várias plataformas de comunicações eletrónicas e está presente em toda a cadeia da análise de risco e da atuação das forças de emergência. Na prevenção, no pré-desastre, na mitigação, na resposta, no recovery e na reabilitação. O ecossistema, porque é que as comunicações são fundamentais, ou os ecossistemas de tecnologias de informação e comunicação são fundamentais? Por uma razão. Permitem transformar a informação em conhecimento e isso é capacidade de avaliação. De nada serve uma sala de operações fechada em que eu não recebo informação que transforma em conhecimento e que não mobilize no teatro de operações as forças que preciso. É a base da capacidade de avaliação. Nenhum serviço pode despachar meios, pode coordenar, se não tiver permanentemente conhecimento que advém de informação em tempo real. Trouxe-vos esse exemplo que é interessante e que foi um exemplo que nós debatemos no grupo de trabalho que vos falei, que é o exemplo das comunicações em fogos florestais intensos. Como a senhora doutora Patrícia Gaspar ontem disse bem, e neste grupo de trabalho que eu tive o privilégio de coordenar, estava o professor Xavier Viegas também, os fenómenos de Pedrógão são excepcionais. São excepcionais e de uma violência academicamente única. Contudo, na Austrália, na década de 60, e a Austrália tem fogos florestais muito fortes permanentemente, de grande dimensão, só equiparáveis à Califórnia, são dois sítios similares, os bombeiros começaram a detectar um problema grave no terreno. E é grave porque um dos riscos centrais
é a equipe ficar cercada, e sabemos qual é normalmente o desfecho quando uma equipe num incêndio florestal está cercada. O que é que os bombeiros no terreno começaram a ver? As equipes entre si, de um lado da frente, falavam muito bem, viaturas, homens no terreno, apiados. As do outro lado também, mas quando havia uma frente de fogo intensa, de um lado para o outro, era extraordinariamente difícil comunicar e, por vezes, não se comunicava. A Universidade de Adelaide, o que é que fez? Percebeu, e nós sabemos, do ponto de vista científico e técnico, que nestas colunas de fogo nós não temos ar. Temos um plasma, que é uma atmosfera altamente ionizada de partículas carregadas eletricamente e que mudam dramaticamente a comunicação das ondas hertzianas, ou seja, as comunicações rádio. A Universidade de Adelaide foi fazer uma simulação em laboratório, com várias ferramentas experimentais, e chegou à conclusão, isso foi feito para frequências de 50 a 1000 MHz, chegou à conclusão que abaixo de 600 MHz não há, acima de 600 MHz não é relevante a atenuação, é despeciente a atenuação. Contudo, abaixo dos 600 há uma faixa crítica. Dos 400 aos 450 MHz, eu consigo verificar atenuações de 10 a 15 dB. O dB é uma medida relativa que nós usamos nas telecomunicações. Mas 10 dB é 1000 vezes, em termos lineares. Quer dizer que eu experimento atenuações de 1000 vezes, pelo menos, atenuações em enfraquecimento do sinal, se estiver nessas frequências. Estas são as frequências a nível europeu e mundial, por exemplo, onde estão todos os sistemas Tetra. Da norma Tetra e nos Estados Unidos, sistemas de outras normas. Isto é científico. Dos 100 aos 180 MHz, a chamada banda de VHF alto, nós experimentamos atenuações de 3 a 6 dB, mas com uma vantagem. Naquelas frequências, a orografia das florestas, as árvores, permitem que ainda haja propagação e comunicação por efeito de refração. O efeito físico da refração é quando a luz no topo de uma aresta se permite passar por incidência nesta aresta. Resumo aqui alguns fatores críticos das infraestruturas de telecomunicações, sem antes vos fazer um alerta. Quando eu há pouco dizia que o primeiro sinal do bom planeamento de um exercício é até que ponto se usam sempre os telemóveis, e eu já vos explico porque é que digo isso, é porque na lei portuguesa, e em quase todas as leis, os serviços de telecomunicações públicas, telemóveis, fixos e outros, eletricidade, são considerados por uma lei que os chama serviços públicos essenciais. E a lei diz que devem ser ininterruptamente fornecidos, salvo casos de força maior. Esta é a obrigação das concessionárias. Mas mais ainda, nesta lei não está definida qual é ou quais são os critérios e os mínimos de fornecimento em termos de níveis de serviço. Se é 4 horas, isto não está escrito, isso não existe. É o best effort. As redes públicas têm uma função, e bem, e sempre que funcionam são um auxiliar importante para a recepção de informação, mas por lei não lhes cabe a elas assegurar, em última instância, as comunicações de emergência e segurança. Onde é que essas infraestruturas físicas falham? Na integridade estrutural dos edifícios. É evidente que colapsam se não forem bem dimensionados, se estiverem em zonas de cheias. Eu vi muitas centrais de comunicações em muitos quartéis de bombeiros do país em caves, em zonas com históricos de inundações. A questão dos traçados aéreos e dos apoios de madeira em zona florestal, eu dispenso-me de comentários, assim como as condutas. O Japão, neste momento, tem uma grande investigação para as condutas que usam a fibra óptica terem uma flexibilidade adicional nos joelhos, por exemplo, para quando o solo tem alterações ou há deslizamentos, elas conseguirem ter um nível de resiliência maior. A segurança do acesso não autorizado. As infraestruturas, os abrigos que albergam os equipamentos das redes de socorro, segurança e emergência têm que ser estritamente controlados. Não só pelos aspectos mais abrangentes da segurança contra o terrorismo ou da confidencialidade, ou desses aspectos,
mas da própria negligência involuntária. Quando há uma partilha de instalação, este gajo tem aqui um cabozito que até me dá jeito, porque eu acho que ele não está a precisar disso. E, portanto, há aqui um cuidado acrescido nessas instalações que deve ser tido. Ao nível das infraestruturas de suporte, as torres, as antenas, muitas vezes as pessoas dizem tem ali uma torre tão boa da Proteção Civil Nacional ou Regional ou o que for. Era ótimo para a gente pendurar uma antenazinha da rádio. Que é uma coisita pequenina e tal. Olha, essa torre tem um coeficiente de sobrevivência de 50%. Está folgada, mas propositadamente. Sempre que você lá põe uma carga, diminui esse coeficiente de segurança. E depois, se calhar, os limites que nós queremos não são cumpridos. Energia, voltamos ao mesmo problema, só rapidamente. Energia de socorro, baterias. Energia de emergência, grupos de emergência. São coisas diferentes. Quando se pergunta, tem energia de socorro? Sim, tem baterias, normalmente 4 horas de autonomia. Energia de emergência são grupos que me sustêm a infraestrutura durante várias horas, vários dias. Em muitas estações do país, as baterias são roubadas, são furtadas, melhor dito, semanalmente, no interior do país. Há operadores que já não põem baterias. Bom, isso são aspectos construtivos que não vos... Agora, porque o tempo está numa cor que eu gosto, mas que neste momento urge. Vou-vos falar do que é o estado da arte e falar um bocadinho verdadeiramente do que são as tendências europeias. Nós temos hoje, nos centros de 112 de emergência, de atendimento, um crescimento exponencial de dados. Nunca tivemos tantos dados, tanta informação como hoje, que é diferente do conhecimento. Hoje, o tratamento analítico é o grande desafio, a função analítica, as pessoas que têm esta função analítica, é o grande desafio de quem está a trabalhar nessas áreas da segurança. Não é mais ter acesso à informação, é ter a capacidade de a trabalhar e armazenar. Qual é a tendência em termos de comunicações? Conforme foi o que disse o Sr. Vice-Presidente, e bem que eu ia falar. A tendência hoje é as redes de telecomunicações de emergência mantêm-se com uma base última de voz. Eu nunca posso perder a voz tem que ter sempre. São proprietárias e soberanas, não dependem de ninguém, dependem do Estado, dos serviços. E, em cima disso, eu ponho outras redes que podem trazer largura de bandas maiores, podem transportar vídeo, podem ser públicas, podem ser as que forem, desde que estejam disponíveis. Há uma tendência de complementaridade. Embora, volto a dizer, aquilo que é privativo e seguro é sempre a linha de base do sistema. A standardização e a interoperabilidade são as duas palavras mais importantes nas telecomunicações hoje em dia. A standardização, porque eu se vou a um teatro de operações que tenho uma interface de servidor, eu posso me ligar e uso, porque o meu servidor acede à mesma plataforma SIG. Se eu tenho um Wi-Fi, uso porque tenho o mesmo Wi-Fi, porque tenho a mesmo standard. A interoperabilidade e a standardização são as palavras mais importantes do ponto de vista dos requisitos. Configurações redundantes e diversidade são obrigatórias e não são cumpridas muitas vezes. O que é a diferença? Redundância é eu ter um segundo elemento com capacidade em tempo real de substituir a função do primeiro. Diversidade é eu poder ter uma rota, um caminho diferente, diverso, para chegar ao mesmo sítio. São coisas diferentes, mas obrigatórias no dimensionamento dos sistemas de emergência. O que é a nova geração do projeto europeu 112? Foi apresentada pela Agência Europeia dos Números 112 em Dubrovnik este ano. E o que é que isso diz? É a junção de um conjunto de iniciativas empresariais para dizer que a informação que vai passar a estar disponível quando alguém pede socorro é localização geográfica, pode ser vídeo em tempo real, pode ser mensagem de texto, pode ser de voz, de imagem, pode ser recolhidos através das mais variáveis fontes, incluindo uma palavra que começa a estar este ano muito na voga, que é the Internet Life of Saving Things. Nós tínhamos a internet das coisas, que é o meu frigorífico saber que já não tem cerveja. Tem um interruptorzinho no sítio da cerveja e sempre que eu tiro a cerveja ele descobre que já
tenho que ir comprar cerveja. A internet das coisas é o meu carro avisar pelo Wi-Fi de casa que eu tenho que ir mudar o filtro do óleo. Estamos a assistir à internet das coisas aplicadas ao salvamento das vidas, à preservação da vida e à mudança do paradigma, por exemplo, dos cuidados continuados. Uma pessoa que está em casa numa cadeira de rodas tem algumas limitações. Se a cadeira de rodas tiver o microswitch, eu sei, não tem que saber, e eu já falarei nisso, que são questões de privacidade, mas eu sei que ela senta-se de manhã às 8 e levanta-se ao meio-dia ou para ir para a cama, ou o que for. Tem uma rotina. Eu posso ter um software que me diz que quando aquela rotina falhar 2 dias, se calhar faz sentido, se aquela pessoa for uma pessoa só, saber o que se passa. Esta informação vai passar toda a estar disponível nestes centros de atendimento e acompanhamento. Vamos falar em comunicações eletrónicas baseadas no protocolo IP, Internet Protocol. Porquê? Porque ele foi criado para ser resiliente como é, e por uma simples razão, cada pacote tem a origem e o destino, e ele vai pelo caminho que tiver que ir, desde que saia do destino e que chegue à origem que quer. Não se aplica ao caso, por exemplo, dos Açores, que só temos uma forma de chegar em termos de cabo de fibra óptica submarino, mas nos grandes continentes, onde há redes pan-europeias, isto é uma vantagem efetiva. Problema dos sistemas de armazenamento de dados. Nós estamos a gerar dados nestas áreas a uma velocidade em que cada dia triplicamos o dia anterior. É preciso saber como vamos armazenar esses dados e ter a capacidade de os recuperar em tempo real. Eu, se receber uma chamada de emergência de uma pessoa, posso querer ver e saber o que se passou com o histórico, por exemplo, clínico deste indivíduo nos últimos anos, e tenho que ter essa recuperação em tempo imediato. Chegados aqui, 2 temas centrais. As novas gerações de centro idoso exigem pessoas que não são as que nós temos hoje. São pessoas nativamente digitais. São pessoas que encaram a função analítica, o tratamento de dados, os softwares, de forma nativa, inata. Cibersegurança, fundamental. Fundamental. Vai ser das coisas mais importantes. Eu vou ter a minha vida, provavelmente, no servidor do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Quantas vezes eu fui atendido por uma ambulância, quantos acidentes tive, se foi uma tipologia coronária ou outra, vão saber tudo de mim. Eu não quero que estes dados, em circunstância alguma, saiam da esfera do serviço. Eu estou quase, isso já passou por uma cor, já teve numa cor que eu gosto, passou agora para vermelho, mas eu estou quase a terminar. Bom, outra coisa duas coisas importantes. Drones. Os drones são a ser utilizados hoje massivamente. Eu posso querer entregar um comprimido que vai ser determinante numa situação clínica de um quadro do evento pré-coronário no meio do trânsito. Eu meto o comprimidinho numa gavetinha do drone, o drone levanta e, passado 2 minutos, está lá. Por exemplo, para não falar nos dispositivos dos desfibriladores externos. Isto é uma realidade dos drones. Eu, antes do pronto-socorro ligeiro chegar ao teatro de operações, eu já tenho um drone a mandar-me imagens do cenário de incêndio e, em cima disso, a pôr realidade virtual, a dizer-me onde são as entradas, onde foram os últimos eventos, que tipo de construção, etc, etc. Isso é realidade. Isto não é ficção. Em maio do ano passado, os serviços de emergência europeu adotaram o AML, que é uma coisa muito importante. O que é o AML? Sempre que eu faço uma chamada a 112, e porque 85% dos telefones são smartphones, eu mando uma mensagem com a minha localização de GPS. E 2 situações se põem. Se a mensagem, porque tem acesso ao Wi-Fi e a outra informação, corroborar e tornar a precisão da minha localização maior, eu confirmo a minha mensagem, a minha chamada. Se não o fizer, eu fico só com a informação de voz. Não quer dizer que a pessoa não manda os meios. Mas, havendo uma conjugação do aumento de precisão, vão os 2. Estou a terminar. Finalmente, preparem-se para os dispositivos de comando de voz e inteligência artificial. Vocês vão ainda ver, tenho esta esperança positiva, porque é positivo, a inteligência artificial a fazer atendimento de emergência. Reparem, se alguém grava dezenas de milhares ou milhões de chamadas com quadros clínicos perfeitamente definidos, histórico clínico, eventos, junta esta informação toda,
E, por exemplo, dou-vos um exemplo que eu termino já, dou-vos um exemplo. Se eu tiver uma chamada de emergência em que tenho um bebê de 4 anos com 95% do corpo queimado e um senhor de 70 com uma fratura exposta no antebraço, este sistema desliga a chamada do bebê e mantém a chamada do senhor, porque a probabilidade do bebê ou da criança sobreviver é 0. Vamos chegar a um ponto em que a capacidade analítica vai ser tão grande e eu vou ter a capacidade de, conhecendo esses dados todos e com a evolução que a inteligência artificial vai ter, de me substituir. Espero não vos ter maçado, não falei em engenharia, que é uma coisa chatíssima de falar, e preparei-vos um vídeo... Só entupiu um bocadinho as comunicações, peço desculpa. Como diz? Só entupiu um bocadinho as comunicações. Pronto. Tenho aqui um vídeo que corrobora aquilo que o nosso brilhante orador do Texas ontem falou e que eu muito admiro e prezo e acho que é crucial, que é a interação entre as Forças Armadas como aspecto central. I'm saying that the armed forces, together with everybody, they are also in Portugal something quite important. Muito obrigado a todos. Eu pedia que passassem o filme, por favor. Obrigado ao engenheiro Paulo Muniz, de facto ultrapassou um bocadinho o seu limite, como compreendeu, mas desde já agradecer a sua intervenção e efetivamente
a parte das telecomunicações está em constante evolução e novos desafios se avizinham. Alguns deles até têm vindo a ser apresentados, como foi e fez referência à questão da própria fibra óptica, que é de facto uma grande mais-valência para a região e é uma necessidade. Mas a verdade é que as comunicações são fundamentais no préstimo ao socorro às populações e este vídeo é bem demonstrativo como funciona atualmente a rede de telecomunicações do Serviço Regional de Proteção Civil de Bombeiros dos Açores, e dado que não foi aqui referido, mas que é transversal a uma série de entidades com responsabilidade direta em proteção civil, quer a nível militar, quer a nível civil, bem como mais diversos departamentos do Governo Regional, e efetivamente é um instrumento importante. Para além disso, gostaria também de aproveitar relativamente a essa temática, referir que ela acaba por ser também uma redundância à própria rede convencional, aos telemóveis, mas para além desta também temos a rede dos telefones satélites que o Serviço Regional este ano adquiriu para todos os corpos de bombeiros da região e acaba por ser também mais uma redundância à atual rede de telecomunicações. Passando já de seguida ao ao orador seguinte, ao professor Ricardo Machado Trigo, que obteve a sua licenciatura em 92 e mestrado em 96 do Departamento de Física na área de Ciências Geofísicas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, doutoramento em Climatologia, atualmente é professor associado do Departamento de Engenharia Geográfica e Geofísica na área da energia, sendo também atualmente o diretor do laboratório associado ao Instituto Dom Luís. Portanto, tem a palavra. Então, muito bom dia, é um prazer estar aqui. Começo por agradecer o amável convite dos Serviços Regionais da Proteção Civil. Infelizmente não pude chegar ontem, portanto esta sessão teve que passar para hoje, mas acho que, apesar de tudo, faz sentido apresentar o que venho aqui mostrar-vos. Eu trabalho há mais de 20 anos em alterações climáticas e extremos, muitos deles que têm relevância no contexto da proteção civil. Vou falar aqui de 2 exemplos que temos trabalhado bastante no nosso grupo, fogos, incêndios florestais no continente e inundações, mas mais do ponto de vista dos mecanismos que estão associados a qualquer uma destas situações. Portanto, eu peço desculpa de estar em inglês, eu pensei que era um contexto mais internacional, mas acho que é passível de ser seguido por todos. Portanto, a primeira parte vou falar essencialmente de incêndios florestais, salientando algumas datas e alguns acontecimentos que foram amplificados ou por situação de seca no território continental ou associados a ondas de calor e ainda a outras situações que vamos explicitar mais à frente. E a segunda parte, diria que é mais de novidade, talvez a maior parte de vocês não conheça este termo, mas é um termo que está a ser muito trabalhado nos Estados Unidos e na Europa, que é o dos rios atmosféricos. Nós sabemos agora que grande parte das situações de cheias, de precipitações extremas, estão associados a ciclones intensos no Atlântico, no caso da Europa, mas muitas vezes com jatos de baixa altitude que transformam em rios atmosféricos. E vou falar de situações históricas que estão associadas a extremos destes. Nós sabemos, por exemplo, que as maiores inundações do Tejo e do Guadiana em 1876, vejam lá, ou as do Douro, em 1909, para as quais, em ambos os casos, há dados observados à superfície e também já há dados reconstruídos da circulação da atmosfera que nos permitem afirmar as coisas que vou afirmar mais à frente, mas também o caso das inundações da Madeira, que já foram referidas ontem, e de alguma da precipitação extrema nos Açores. Muito bem, então, relativamente aos incêndios florestais, começo por apresentar a série da evolução da área anual total de fogos em Portugal e que podemos notar esta enorme variabilidade interanual com anos muito fracos, digamos, em termos de incêndios, como 2008, 2014, mas intermediados por anos aparentemente cada vez com valores mais elevados, nomeadamente 2003, 2005, 2017, de infeliz memória, e sabemos que no caso de 2005, como no caso de 2017,
os incêndios foram amplificados pelas enormes secas que antecederam. E, na verdade, cada vez mais, para quem trabalha nesta área, até há 10, 15 anos, quem trabalhava em ondas de calor e em secas, normalmente trabalhava de forma separada. Não, as pessoas não eram necessariamente sequer das mesmas comunidades. E nós agora sabemos que as ondas de calor e as secas andam de mãos dadas, digamos. As ondas de calor são o reverso da medalha, muitas vezes no verão, de secas que antecederam durante a primavera e o inverno. E muitas vezes associados às ondas de calor temos os grandes incêndios de verão. O caso de 2003 não é assim, é essencialmente uma heatwave, portanto uma grande onda de calor, e eu saliento aqui, 2018, ano passado, tivemos uma das maiores ondas de calor de sempre em Portugal e, no entanto, a área total ardida foi muito baixa. Okay? Portanto, é um dos aspectos que eu gostaria de salientar a razão de ser porquê. 2003 ficou para a história, infelizmente. Reparem como até à data as maiores áreas ardidas eram cerca de 150 mil, 200 mil hectares, o que à escala europeia nos torna, já nessa altura, nos anos 90, o país com mais área média ardida, mas 2003 rebentou completamente a escala. É a primeira vez que começamos a falar em Portugal de megafires. Megafires é um conceito que vem dos Estados Unidos. Tipicamente, há várias maneiras de o definir, muitas vezes pelo tamanho ou pelos impactos. Aqui estamos a tentar solidificar a definição em torno de incêndios com mais de 10 mil hectares de área ardida. E, se olharem para este mapa, veem 10 incêndios no ano 2003 com mais de 10 mil hectares. Só aqui no Algarve, na Serra de Monchique, temos 3, vários a sul do Tejo, o que também foi uma novidade. Outra novidade, em 2003, é que toda esta zona, que normalmente tem bastante área ardida, ardeu muito abaixo da média, mas vai arder muito acima em 2005, e se virem as cores estão-nos a mostrar o timing em que ardeu, de 15 em 15 dias, porque tem a ver com a passagem de satélites que permitem fazer esta contabilização com bastante precisão da área ardida. E como veem, quase tudo está a vermelho, o que significa que toda esta área apresentada a vermelho ardeu entre 2 de agosto e 14 de agosto de 2003, precisamente o pico da onda de calor. Okay? Por comparação, essas áreas que eu falei em 2003 estão todas apresentadas a laranja aqui, uma cor que o meu orador anterior aprecia muito, e as de 2005, pelo contrário, correspondem a áreas essencialmente no centro e norte e, digamos, mais típicas dos grandes incêndios e são típicas associadas a áreas afetadas também por uma grande seca. Em 2017, há 2 anos, apresento toda a área ardida, quase tudo acima do Rio Tejo, na parte central e do norte de Portugal. Cada cor representa um mês distinto. Em junho, tudo que está representado de vermelho é basicamente o grande incêndio de Pedrógão, ali na zona de Góis. Depois temos alguns bastante grandes também em julho e agosto. E depois temos, a amarelo, toda a área ardida em outubro. Na verdade, aquele gráfico engana, porque aquela área ardida em outubro ardeu toda em 2 dias. São cerca de 200 e tal mil hectares. Lembrar que a área a vermelho corresponde a 5 dias de incêndio, e onde tivemos 65 mortos, e os 2 dias de outubro tivemos 50 mortos, e vou mais à frente salientar a que é que corresponde isto do ponto de vista de mecanismos climáticos que tiveram associados. Temos a junção de 3 mecanismos: onda de calor, seca muito intensa e um outro que, por vezes, alguns já se esqueceram. Comecemos por junho de 2017. Na altura, muitos colegas falaram de um fenómeno intenso que aparece nos relatórios, o downburst, aquele fenómeno. Ele é importante, mas as pessoas têm que ter a noção que aquela semana de junho de 2017 foi a semana mais intensa de calor alguma vez registada em toda a Península Ibérica. Podem ver aqui em cima as áreas que têm, tudo que tem quadradinhos, que significa que se bateu o recorde à escala de uma semana. E este gráfico que eu tenho aqui é bastante ilustrativo. O que eu mostro aqui é a temperatura média semanal para 70 anos de dados, entre 1948 e 2016. Todas as semanas relativas ao mês de junho estão apresentadas a vermelho. Portanto, a temperatura média para a Península Ibérica, não estou a falar de Pedrógão nem de Portugal, estou a falar da Península Ibérica toda, a temperatura média alguma vez mais alta atingida em junho foi cerca de 21 graus.
a tracejado podem ver a temperatura atingida naquela semana de junho de 2017. Portanto, claramente acima de todo o historial de 70 anos. Apresento a azul e a verde o historial de todas as semanas para a mesma Península Ibérica em julho e em agosto. E o que podem ver é que a semana de junho está muito próxima dos valores mais elevados para julho e para agosto verificados nos 70 anos anteriores. O que isto significa é que, entre outras coisas, não só que se bateu o recorde, mas que aquele tipo de onda de calor para aquela semana é mais típica dos valores mais elevados de julho e de agosto e que, portanto, a própria definição de verão tende a alargar. Aliás, saliento que os incêndios de junho e de outubro estão oficialmente fora da época de incêndios, não é? O que em si mesmo obriga a repensar, e sabemos que a Proteção Civil está a repensar nisso. Outubro. Chegamos a outubro e eu aqui queria salientar outro aspecto muito importante que tem a ver com a seca que se verificava em Portugal. Vou utilizar o índice de seca oficial que o IPMA utiliza, que é este PDSI, é um índice bastante conhecido, para termos uma noção do que é que significa. Eu apresento aqui a evolução ao longo do ano para anos normalizados. Por exemplo, a maior seca dos últimos 100 anos em Portugal é esta de 2004-2005. Podem ver aqui o aumento deste índice. Este índice está a mostrar em área, em percentagem de área, qual é a percentagem do território português que está nas duas classes mais intensas de seca. 2004-2005, só aqui no fim é que chega a 100%. Passado alguns anos, 2011-2012, uma seca muito importante, que aliás afetou a Madeira e foi responsável pela secura da Madeira, que provocou os focos nesse ano, veem também que chega a atingir 100%. Em 2017, quando é que temos os valores mais elevados? Precisamente em junho, chega aqui a 80%, depois decresce um pouco e volta a atingir 100% de todo o território em outubro. Portanto, as condições para termos grandes incêndios em outubro de 2017 estavam lá todas. Seca no território todo, onda de calor a afetar, a projeção que tínhamos, que foi transmitida à Proteção Civil, do Fire Weather Index e tudo isso, apontava para que iria ser um fim de semana muitíssimo perigoso, mas falta um terceiro elemento. E o terceiro elemento é aquele elemento que despoltou taxas de hectares por hora totalmente acima do que alguma vez tinha sido verificado em Portugal. E o terceiro elemento foi o furacão Ofélia. O Ofélia está aqui a passar a sul dos Açores, passou ao largo de Portugal, com ventos muito intensos de sul para norte, e fez com que tivéssemos taxas, todos aqueles incêndios que eu mostrei, todos estes incêndios arderam de sul para norte, Pinhal de Leiria, aqui, e arderam com taxas que, quando contabilizadas no seu todo, chegaram a 10 mil hectares por hora. 10 mil hectares por hora, dizem os nossos colegas internacionais, comparando com as taxas mais elevadas na Califórnia, na Austrália, no Chile, é o valor mais elevado alguma vez verificado. Portanto, Portugal, naquela conjugação de 3 fatores climáticos, de seca, onda de calor e furacão Ofélia, obteve as taxas de número de hectares por hora mais elevadas alguma vez verificadas na história moderna global. Chama a atenção que desses três fatores, nós trabalhamos muito bem com os 2 primeiros, a seca e as ondas de calor. E no contexto das alterações climáticas, nós temos a certeza absoluta que há mais secas neste momento e mais ondas de calor no Mediterrâneo, já em função dos gases de efeito de estufa emitidos. Porquê é que temos essa certeza? Porque corremos modelos onde pomos os gases de efeito de estufa já enviados e conseguimos reproduzir o aumento de secas e ondas de calor tal como se verifica. Quando nos mesmos modelos não pomos os gases de efeito de estufa enviados para a atmosfera nos últimos 100 anos, não conseguimos reproduzir o aumento das secas e das ondas de calor. O mesmo não se consegue dizer de forma tão taxativa relativamente aos ciclones tropicais. Muitas vezes dizemos furacões, mas quando eles chegam aqui já estão a passar para ciclones extratropicais, estão a perder aquela simetria que costumam ter. Mas isso é mais ou menos irrelevante. A verdade é que nos últimos 2 anos tivemos 2 ciclones tropicais, o Ofélia em 2017 e o Leslie em 2018, e previamente, nos 100 anos anteriores, tínhamos tido 1 ou 2. E nós sabemos, do lado dos Estados Unidos, que a frequência destes ciclones tropicais a latitudes mais elevadas está a aumentar claramente. Portanto, há aqui coisas que estão a passar e que são enfatizadas pelas alterações climáticas. Finalmente, 2018, como eu disse, tivemos uma onda de calor extraordinária no início de agosto.
Eu mostro aqui as temperaturas obtidas, valores máximos, todo o Alentejo, Ribatejo, com valores acima de 45 graus. Tudo o que vocês veem aqui, a cores, significa que o recorde da temperatura nessa estação foi batida. Okay? Lisboa atingiu 44 graus. Nós temos dados para 150 anos, o recorde anterior era 42. Portanto, Lisboa, Setúbal, tudo aqui bateu por à volta de 2 graus. No entanto, a área ardida foi muito abaixo daquilo que é o normal. E porquê? Porque a época anterior, primavera e inverno, tinha chovido suficiente e, portanto, tinha esse fator climático que condiciona, não estava lá. Isto é muito importante, porque para prevermos o worst case scenario, temos que pensar num ano com a onda de calor de 2018 e com a seca de 2017. Porque, meus amigos, é isso que inevitavelmente vai acontecer nos próximos anos. Pode não ser para o ano, pode não ser daqui a 3, mas vai acontecer de certeza, porque a probabilidade destas secas e destas ondas de calor está a aumentar. E se, do ponto de vista estrutural, não se alterar a quantidade de fuel que existe em Portugal, estes problemas vão continuar a aparecer. A segunda parte da minha apresentação é mudar completamente de paradigma e falar nos tais rios atmosféricos. Mostro aqui um exemplo do que é um rio atmosférico. Isto é em 2016. São estes longos filamentos que atravessam toda uma bacia, neste caso vem desde as Caraíbas, e que provocam muitas vezes precipitação intensa do outro lado e também nos Açores, como vos vou mostrar. Onde é que estes rios atmosféricos atuam? Eles estão sempre associados a ciclones, não aparecem sem ciclones. Atuam nas bacias, na zona leste das bacias, e os ciclos que vocês veem aqui têm a ver com o número de rios atmosféricos que atingem a costa e que provocam inundações. Portanto, reparem toda a costa oeste americana, toda a costa europeia, aqui o Chile e aqui um pouco... Mas reparem que até a Antártida tem alguns destes fenómenos. Qual é a relevância destes fenómenos para o top de precipitação na Europa? Está aqui representada a cores. Quanto mais vermelha é a cor, mais próximo estou a falar dos top 10 de precipitação na Europa, e, portanto, aqui em Portugal, Galiza, significa que 50%, 70% da precipitação mais intensa corresponde a rios atmosféricos. E é evidente que este fator afeta mais a costa europeia do que propriamente o interior, porque estes rios atmosféricos perdem relevância quando se entra para dentro do continente. Por exemplo, as maiores cheias dos últimos 200 anos do Rio Douro quase destruíram a ponte Dom Luís, a água ficou ali a 1 metro, podem ver aqui a ribeira, ocorreram em 1909, são muito bem conhecidas, já há muitos dados, e nós pensámos que era uma coisa mais do Douro Nacional. Quando começámos a compilar com os colegas espanhóis os dados para toda a bacia, é impressionante, morreram mais de 50 pessoas em deslizamentos de terra, em pequenas inundações, muita montante do Porto, e toda a costa da Cantábria, que estava cheia de neve, derreteu e provocou grande parte de deslizamentos na parte espanhola. E nós sabemos agora, isto era suposto ser um filme, mas não está, não sei porquê, não funciona bem, nós sabemos que isto correspondeu essencialmente a um rio atmosférico que atravessou todo o Atlântico, entrou por Lisboa, choveu muito em Lisboa, há casos também de desalojados na zona do Vale do Tejo, e, como eu digo, chegou a provocar mortes na Cantábria, mesmo perto dos Pirineus. Durante 2 dias choveu consecutivamente, a Guarda, para terem uma ideia, choveu 200 milímetros. Ora, 200 milímetros em 24 horas na Guarda é perfeitamente fora do normal. Já ontem a nossa colega Sílvia, da Lusa, falou nestas cheias em fevereiro de 2010. Na Madeira, choveram cerca de 300 milímetros nas cotas mais elevadas. As imagens da altura são impressionantes, 45 mortos. E aquilo que sabemos, mais uma vez, à semelhança do que eu dizia com os incêndios, que correspondem tipicamente a uma conjugação de fatores e mecanismos, também aqui é verdade, estou aqui a mostrar a quantidade de precipitação no Pico do Arieiro. Reparem que aquilo que choveu, daqueles 300 milímetros, estão aqui. Mas reparem no que já tinha chovido desde 1 de outubro. E aqui é o percentil 90 ou 95. Portanto, significa que estamos nos valores mais elevados ao mesmo verificados. Estamos a falar de 4 mil milímetros, 4 metros de água até chegarmos àquela situação. Isto para dizer que estas maiores catástrofes nunca resultam de uma só razão, de um só mecanismo, mas sim da acumulação de vários. E se é verdade que aqui tivemos aquele rio atmosférico que provocou 300 milímetros, reparem que aqui antes já tinha havido, e aqui antes e por aqui fora. Okay? E, portanto, as
taxas de precipitação horárias aqui em várias estações correspondem à sequência desse rio atmosférico, que veio, volta atrás, veio de sul, portanto, nesta direção, de sudoeste-nordeste, e por isso perpendicular à cadeia montanhosa, e o efeito orográfico amplificou a quantidade de precipitação e todos os deslizamentos. Mas se não tivesse chovido tanto nos meses anteriores, provavelmente não teria sido tão grave. E aqui está o rio atmosférico dessa altura. Estamos aqui a ver 19 de fevereiro de 2010, a Madeira está ali, aqui está as Canárias, e, portanto, toda esta água vai apanhar ali naquela pontinha. Okay? Chama a atenção que uma semana depois deste acontecimento, algo muito parecido passou sobre a Península Ibérica e foi provocar 45 mortos à França. Foi uma tempestade Cíntia, que matou uma série de gente, e foi exatamente uma semana depois disto, 28 de fevereiro, e a trajetória foi relativamente parecida. Qual é a relevância disto para os Açores? Bem, para todas as ilhas da Macaronésia, nós já vimos o impacto e o número de rios atmosféricos de São Miguel, Madeira, Tenerife, e o que notamos é uma grande variabilidade interanual. Está aqui 2010, portanto, ocorreram bastantes na Madeira. Temos, pelo menos nestas ilhas mais a sul, uma tendência de subida. Faltam aqui os últimos anos. Mas o que é que eu vos quero chamar a atenção? É que quando utilizamos modelos de previsão de clima para o futuro, todos eles, mais no Atlântico, mais a norte do que propriamente nestas latitudes, mostram que a atmosfera mais quente vai ter maior capacidade de retenção de umidade e que o número de rios atmosféricos vai aumentar no futuro. Okay? E, portanto, se olharem para aqui, por exemplo, na Madeira, já parece ter uma tendência, e faltam os últimos anos, e agora temos que continuar a verificar. Portanto, estes fenómenos têm que ser seguidos com bastante cuidado e, na verdade, nós, para o caso dos Açores, fomos fazer também aquela análise mais precisa de, se nós pegarmos em todos os dias em que choveu mais nestas estações que temos, com dados com várias décadas, para os Açores, qual foi a percentagem, que eu estou a falar dos 10% de dias com maior precipitação. Portanto, pegamos nos 10% de dias com maior precipitação em todas estas estações dos Açores e vamos verificar qual é a fração desses 10% que está associada a rios atmosféricos. Olhem, para a Angra é cerca de 40% a 50%. Aqui a verde, ali na praia de Vitória 50%, e, portanto, varia, depende da disposição, da topografia, não há de ser igual em todo o lado. Também não tenho a certeza se estes dados têm todos a série tem todo o mesmo comprimento. Mas estamos a falar da mesma ordem de grandeza que eu mostrei para a Europa Ocidental. 40% a 50% dos vossos fenómenos de precipitação intensa que fazem despoltar os deslizamentos de terra e outros fenómenos geomorfológicos que o Rui Marques falava, estão associados diretamente a rios atmosféricos. E, portanto, se as alterações climáticas impõem algum tipo de alteração no futuro próximo da frequência e da intensidade desta fenomenologia, é obrigatório seguir com atenção. E era tudo o que eu tinha para dizer. Obrigado. Queria agradecer a intervenção do professor Ricardo Trigo e, de facto, tal como aconteceu ontem no primeiro plenário e, de alguma forma, também no quarto plenário que foi debatido ontem no final do dia, uma das questões que tinham sido colocadas, que era a importância da componente científica e operacional, aliás, a parte científica nas decisões operacionais, sem sombra de dúvida que elas são de extrema importância. E é com base nelas que muitas vezes são tomadas as decisões, e aqui no caso em concreto, na nossa região, relativamente à questão sísmica, e como foi devidamente debatido, há efetivamente uma cooperação para a tomada de decisão relativamente ao Serviço Regional de Proteção Civil, no que se refere aos alertas que são até transmitidos ao nível dos corpos de bombeiros. Mas, efetivamente, de facto, este é um dos desafios que nós temos derivado às alterações climáticas e, efetivamente, todos os agentes de proteção civil acabam por assumir aqui uma responsabilidade também, daí a temática deste congresso, que é direcionarmos também, de alguma forma, as nossas capacidades e meios para as respostas e os desafios que essas alterações temos que enfrentar. Sendo também de referir que há dados a nível europeu em que, felizmente, tem demonstrado alguma diminuição de vítimas, mas, a verdade, tem aumentado o número de custos face aos danos que são provocados por acidentes de fenómenos, aliás, fenómenos extremos que têm ocorrido na Europa. Agradecer mais uma vez também a sua apresentação.
De seguida, passaremos à intervenção da segunda Comandante Nacional da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil, a doutora Patrícia Gaspar. Dado que temos pessoas que hoje é que integram o nosso Congresso, passo a apresentar. É licenciada em Relações Internacionais desde 1995 pela Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, serviu na Marinha Portuguesa entre 96 e 2000, com a atuação específica na área de protocolo de análise de informações estratégicas, tendo posteriormente, em junho de 2000, ingressado nos quadros do Ex-Serviço Nacional de Proteção Civil, atualmente Autoridade Nacional de Proteção Civil. Desempenhou funções de Gabinete de Relações Internacionais da Autoridade Nacional entre 2000 e 2007, foi adjunta das Operações Nacional entre 2007 e 2013, atualmente é segunda comandante, mas também, face à temática deste plenário, dizer que tem um percurso ao nível das estruturas de proteção civil, que desenvolveu trabalho na área de planeamento operacional, de apoio à decisão operacional, desenvolvimento de diversos instrumentos de apoio à gestão de emergências, na cooperação internacional em matéria de proteção civil e na concessão e organização de inúmeros exercícios nacionais e internacionais, o mais recente, o Cascade de 2019, tendo ainda representado o país em diversos fóruns internacionais e é perita certificado no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia e das Nações Unidas, tendo já participado em 2 missões internacionais ao abrigo destes mecanismos e outras missões no âmbito bilateral. Obrigado. Muito obrigada, Osório. Muito bom dia a todos. Eu juro que é a última vez que falo neste congresso. Hoje trago-vos aqui uma intervenção que, de alguma forma, na minha perspectiva, faz sentido e vem na lógica de tudo aquilo que temos vindo a falar durante o dia de ontem e já esta manhã. Eu vou-vos falar um bocadinho daquilo que é o mecanismo de proteção civil da União Europeia, algo que há 6 ou 7 anos atrás, de facto, era pouco conhecido, mas que hoje em dia está, eu diria, quase na boca do mundo, pelo menos no âmbito da proteção civil e das entidades e das pessoas que mais trabalham nesta matéria. Até porque, como vimos agora também, cada vez temos maior probabilidade de termos eventos diferentes, eventos com outra complexidade, e é nestes contextos que o Mecanismo Europeu de Proteção Civil pode fazer a diferença. Estas questões relacionadas com a proteção civil hoje em dia fazem efetivamente parte daquilo que são as agendas, não só dos governos nacionais, mas também da grande maioria das organizações internacionais que trabalham esta matéria. Se isto começou inicialmente muito por via daquilo que era a cooperação na área da resposta à catástrofe, rapidamente também percebemos que estes apoios e que esta cooperação podia e devia funcionar também nos quadros a montante, ou seja, fomentar todos os trabalhos também na área da prevenção, na área da preparação, na área da partilha de informações e de conhecimento e portanto, todo este trabalho tem vindo a ser feito e tem crescido, eu diria. Se nós olharmos para quem conhece mais ou menos o funcionamento da União Europeia, sabe que em grande parte das suas agendas, das suas áreas de trabalho, o trabalho é lento e a coisa faz-se com alguma dificuldade às vezes. Em matéria de proteção civil, felizmente, isto tem tido um ritmo um bocadinho diferente e, portanto, as coisas têm efetivamente evoluído bastante. Já falámos nisto ontem e penso que é um ponto comum e poucos duvidarão das duas, pelo menos da primeira premissa que está aqui neste slide, e que tem a ver com o facto de que os países, efetivamente, raríssimos serão os casos dos países que conseguem estar, efetivamente, 100% preparados para aquilo que será o pior cenário possível. E o pior cenário possível é aquele que foge às nossas previsões, é aquele que é difícil de antecipar, e, portanto, é aquele que nos confronta com uma necessidade de mecanismos diferentes, distintos, diferenciados ao nível daquilo que é a resposta operacional, sobretudo quando falamos de emergências, obviamente. E, portanto, nesta perspectiva, se olharmos para aquilo que é o princípio fundamental na área da proteção civil, que é o princípio da subsidiariedade, a cooperação internacional assume, digamos que, o 4º degrau neste princípio e é a área à qual nós podemos recorrer, são os mecanismos que estão ao nosso dispor, quando tudo o resto, por algum motivo, falhou, ou não foi suficiente, ou porque nos falta qualquer coisa de muito específico que não conseguimos ter, ou cujo acesso não é possível naquilo que é a nossa esfera normal de intervenção. E, portanto, é para isto que o Mecanismo Europeu de
proteção civil serve é para nos ajudar na resposta, a complementar aquilo que é a nossa resposta quando estamos perante operações de maior complexidade, operações que têm normalmente o maior número de vítimas, que têm um impacto muito expressivo na nossa forma de viver, na forma como nós rotinamos o nosso dia-a-dia. São operações que exigem uma expectativa enorme, que geram, uma expectativa enorme, quer por parte da sociedade, quer por parte do poder político inclusive, e, portanto, são cenários onde, efetivamente, estes mecanismos podem fazer toda a diferença. Eu não me canso de dizer isto, nós não temos que ter vergonha ou de nos sentir diminuídos pelas vezes ou nas ocasiões em que solicitamos ajuda ao exterior. Não fomos só nós, há vários países da União Europeia que têm recorrido a este mecanismo. Acho que nos temos que sentir efetivamente gratos por ele existir e por esta ajuda funcionar e por funcionar de forma rápida e de forma eficiente e efetivamente poder fazer a diferença naquilo que são os contextos mais complicados. O mecanismo europeu nasce não de uma decisão sem qualquer descontextualizada ou porque alguém achou que efetivamente isto fazia falta, sabe Deus porquê. Não foi. O mecanismo é o resultado de um conjunto de lições aprendidas de acontecimentos reais, muito concretos, que fizeram despertar a Europa para a necessidade de criarmos uma ferramenta que pudesse facilitar aquilo que é a cooperação entre os diferentes países na resposta à emergência. O primeiro heads-up para esta questão foi o sismo da Arménia, em 1988, um sismo devastador que provocou mais de 45 mil vítimas e onde vários países, várias equipas internacionais ocorreram. Portanto, as pessoas apresentaram-se no teatro de operações sem qualquer pedido de assistência internacional, sem qualquer mecanismo de cooperação. Isto correu tão bem ou tão mal que até aviões chocaram no aeroporto, porque nem as próprias estruturas nacionais estavam, obviamente, preparadas para lidar com o afluxo de gente, de equipas e de equipamento que chegou àquele país. E, portanto, foi a primeira evidência de que, efetivamente, esta cooperação faz sentido, mas não pode ser feita de forma desordenada e, portanto, deveria haver uma plataforma onde isto pudesse ser, efetivamente, coordenado e potenciado. Corriam já os primeiros trabalhos no sentido de perceber como é que iríamos evoluir nesta matéria, quando surge, em 1999, o sismo da Turquia. Novamente, um grande afluxo de equipas internacionais, organizações não governamentais. É por esta altura que se começa a falar no turismo de catástrofe e, portanto, na necessidade que existe por parte dos países e das organizações em trabalhar efetivamente bem esta questão da integração das equipas internacionais. E, portanto, foram sobretudo estes dois grandes eventos que deram origem à necessidade e à percepção de que na Europa fazia falta uma ferramenta que pudesse potenciar a cooperação entre os Estados-membros, entre os Estados que participam nestes trabalhos, para apoiar países que se vissem abraços com uma situação de maior dimensão. O mecanismo veio a ser aprovado em 2001, ele integra não só os 28 países da União Europeia, os Estados-membros da União Europeia, mas também mais 5, a Islândia, a Noruega, a Sérvia, a República da Macedónia e a Turquia. E quando se fala dos países que integram o mecanismo, não se fala de Estados-membros, fala-se de Estados participantes, é só uma curiosidade, até porque quem trabalha esta matéria vai se aperceber desta diferença. Quais são os grandes objetivos? Dois grandes objetivos: aliviar aquilo que é o sofrimento humano, contribuir para a proteção da vida, para a proteção do ambiente, do património e, obviamente, facilitar a cooperação da União Europeia. Antes de tudo mais, é importante perceber que a União Europeia não tem qualquer capacidade nem de comando, nem de direção, nem de controle. A proteção civil continua a ser uma política soberana dos Estados-membros, dos Estados participantes no mecanismo, neste caso, e a única coisa que o mecanismo faz e que a União Europeia aqui faz é criar plataformas para facilitar esta cooperação, ou seja, nunca nenhum país vai ser, em matéria de proteção civil, obrigado a fazer uma coisa que não queira. E, portanto, aqui os Estados mantêm a sua soberania. 3 princípios fundamentais. O princípio da solidariedade significa que eu, quando vou prestar ajuda, devo fazê-lo, em primeiro lugar, com base ou movida no princípio da solidariedade. Isto não pode ser um negócio, não é um negócio. E, portanto, se um país já está a braços com uma situação de emergência, tudo aquilo que eu puder fazer para aliviar a carga que ele já tem, é isso que eu vou fazer, de forma desinteressada e, preferencialmente, unicamente com base nos princípios da solidariedade. Proporcionalidade, ou seja, eu não vou para um incêndio de 10 mil hectares ou de 5 mil hectares pedir toda a frota de Canadair que existam na União Europeia e, portanto, os pedidos de ajuda devem sempre ser proporcionais àquilo que é a emergência que eu tenho em mãos. E o princípio da subsidiariedade, ou seja,
o mecanismo não intervém em primeira linha. O mecanismo é algo a que eu posso recorrer quando já esgotei as minhas capacidades, quando já não tenho outra forma de poder responder. E, portanto, esta é digamos, uma definição possível do que é o mecanismo. É uma capacidade europeia que visa, sobretudo, responder às situações de catástrofe, seja de origem natural ou seja provocadas por o homem, onde se inclui, inclusivamente, a possibilidade de responder à gestão de consequências de atos, por exemplo, terroristas, está também incluído no âmbito do mecanismo. A pedido do país afetado, ou seja, o mecanismo não intervém sem haver um pedido aliás, nem um mecanismo, nem nenhum mecanismo, outro mecanismo de assistência internacional, um pedido de assistência é absolutamente crucial e fundamental. Os Estados são soberanos e, portanto, sem um pedido de assistência internacional, nenhum país deve entrar noutro país, nenhuma força deve entrar noutro país para ajudar, mesmo quando sabemos que a ajuda até pode fazer falta. E, portanto, a ideia é que, depois destes pedidos de assistência, possa haver uma intervenção que seja efetivamente coordenada, que seja eficaz, que possa, de facto, fazer a diferença dentro ou fora do espaço europeu. O mecanismo funciona em qualquer, ou pode funcionar em qualquer parte do mundo. Sempre com recurso àquelas que são as capacidades, quer técnicas, quer humanas, quer ao nível dos equipamentos, que são disponibilizadas pelos Estados participantes. Não há bombeiros europeus, não há meios europeus. Estamos agora a entrar numa linha muito recente em que o paradigma está a mudar, mas por enquanto os meios ainda são todos nacionais e, portanto, não há equipas de bombeiros sentadas no aeroporto de Bruxelas à espera de um pedido europeu. Todos os meios que vocês alguma vez virem intervir no âmbito do mecanismo europeu são meios que pertencem a algum país, ok? Esta foi a gama, foi o mapa das intervenções do mecanismo em 2002, o primeiro ano de intervenção. Curiosamente, aqui na Europa, uma das primeiras intervenções foi no âmbito da poluição marítima, com o acidente do Prestige. E só para terem uma comparação, isto é o mapa de intervenção em 2010 e, portanto, isto é de facto uma ferramenta que tem crescido exponencialmente, que tem sido cada vez mais conhecida e à qual os países têm aderido e cuja ajuda tem sido solicitada com a maior frequência. Não é fácil explicar o mecanismo, porque o mecanismo não obedece a uma definição única. O mecanismo é um conjunto de ferramentas, é uma toolbox. É a melhor forma de explicar como é que o mecanismo funciona. E, portanto, é o conjunto das diferentes ferramentas, o conjunto dos diferentes componentes que integram este mecanismo que fazem efetivamente com que ele possa funcionar. E, desde logo, estes são aqueles que eu pus aqui, os mais importantes, não vamos esmiuçar todos eles, mas só para vocês ficarem com uma ideia de que, efetivamente, o mecanismo não é uma coisa única, é um conjunto de diferentes ferramentas que, no seu todo, podem contribuir para esta diferença. Vontade política, sem vontade política nada disto funciona, como já perceberam, a proteção civil continua a ser uma competência dos Estados, portanto, e por aí, se não houver vontade política, não há intervenção. Equipas e módulos, quer as equipas nacionais, quer os diferentes módulos que têm vindo a ser constituídos e que são pertença dos Estados-membros, sem eles não há também intervenção, isso é uma das principais componentes e temos aqui módulos de diferentes categorias, de diferentes espécies, desde módulos de combate a incêndios florestais, a intervenção em cheias, hospitais de campanha, postos médicos avançados, tudo aquilo que basicamente possam imaginar que possa vir a fazer falta no contexto da resposta a uma grande situação de emergência. Peritos nacionais. Temos neste momento uma bolsa de mais de 1000 peritos nacionais de diferentes países que estão formados, que passaram por aquele programa de formação que está ali e que estão, digamos, habilitados a cumprir missões no âmbito deste mecanismo. São os ouvidos e os olhos da Comissão Europeia no terreno para ajudar a facilitar esta cooperação. Temos uma rede de pontos de contactos nacionais. Em cada país participante há um ponto de contacto nacional, que é o ponto de entrada e o ponto de saída de toda a informação que diz respeito ao mecanismo. Em Portugal, este ponto de contacto é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E temos o European Response Coordination Center, uma estrutura que funciona neste momento em Bruxelas, H24. Começou por ser há muitos anos uma salinha pequenina com 2 computadores, o conhecido MIC. O MIC já não existe. E, portanto, neste momento temos um verdadeiro centro de operações a funcionar H24 e que monitoriza toda a atividade de proteção civil, todas as situações de emergência em todo o mundo. E não só na área da proteção civil, como também da ajuda humanitária, que são duas coisas distintas, embora nem sempre a diferença seja linear ou seja muito óbvia, mas são duas coisas distintas e este centro cobre também tudo aquilo que é a ajuda humanitária.
E depois temos as equipas de coordenação e avaliação da União Europeia, que são compostas pelos tais peritos nacionais formados e certificados e que são projetadas logo nas primeiras horas a seguir a uma catástrofe, com o acordo do país afetado, para poderem, digamos que no terreno, facilitar a chegada das restantes equipas e fazer a ponte com as estruturas nacionais, que são sempre soberanas na gestão da sua emergência. O SESIS é uma plataforma de comunicações que liga, digamos, os diferentes pontos de contacto nacionais. É uma rede segura, não é encriptada, tanto quanto eu saiba, acho que não é encriptada, mas que garante alguma segurança naquilo que é a transmissão das informações. E temos a possibilidade, não existiu sempre, desde o início, é uma coisa mais recente, a possibilidade de a União Europeia cofinanciar o transporte, que é efetivamente um dos aspectos mais críticos das grandes mobilizações, é o transporte. Como é que eu ponho uma força operacional conjunta no Haiti? Como é que eu ponho uma força operacional conjunta em Moçambique, a operar durante mais de um mês? Não é fácil. E, de facto, o transporte destas equipas, a sustentação logística destas equipas é um dos grandes desafios e é, em termos de impacto financeiro, também o grosso destas intervenções e, portanto, neste momento, como um fator impulsionador e de motivação por parte da Comissão Europeia foi abrir a possibilidade de cofinanciar este transporte. E já vamos ver a taxas diferentes como é que a União Europeia apoia os diferentes países. E recentemente temos a criação da capacidade Rescue, já vamos mais à frente ver o que é isto e que tem basicamente a ver com a modalidade dos meios, com a propriedade dos meios que são empenhados nestas situações. Apenas algumas imagens, este é o Centro de Operações em Bruxelas, o RCC, neste momento uma verdadeira capacidade H24, inclusive com muita ligação ao Joint Research Center, em ISPRA, que é o Centro de Investigação de Excelência da União Europeia, que faz um grande trabalho ao nível do mapeamento, a avaliação dos riscos, em articulação com aquelas que são as estruturas nacionais de avaliação também dos diferentes países, que tem a possibilidade e trabalha muito próximo também com o sistema Copérnicos, do sistema de satélite, que neste momento permite também dar uma ajuda enorme em termos daquilo que é a avaliação das situações em contexto de emergência. E dar-vos só aqui uma nota destas equipas European Civil Protection Teams, que são efetivamente uma ferramenta muito importante no âmbito do mecanismo, que permitem fazer uma rápida avaliação da situação no terreno, sempre em articulação com as autoridades nacionais, que permitem estabelecer esta ponte e facilitar esta cooperação, apoiar e recepcionar o equipamento, a assistência europeia que está a chegar. Vocês imaginem o que é um país que está a braços com uma situação efetivamente complexa, como seja o caso de um sismo. E, por vezes, estas situações acontecem em países cujas estruturas, quer de decisão operacional, quer de organização institucional, não são as mais fortes. Estamos a falar do Haiti, por exemplo, em que praticamente nada existia. Agora imaginem o que é, o pouco que existe, além do esforço nacional que estão a fazer, ainda terem que estar a coordenar toda a assistência que vem de mais de 20 países por vezes. Era impossível. Portanto, é o segundo pesadelo. E estas equipas aqui, juntamente com as equipas avançadas das Nações Unidas, têm um papel importantíssimo naquilo que é o aliviar da carga de organização, de acolhimento e de integração do esforço internacional, aliviar esta carga, portanto, retirar esta carga dos ombros das autoridades dos países afetados. E também, obviamente, um trabalho importante que é feito ao nível da recolha de informações. Nós, recentemente, no âmbito do exercício Cascade, que decorreu há uma semana no continente, portanto, na área de Lisboa e também ao norte, um dos objetivos deste exercício foi precisamente integrar uma equipa destas num contexto europeu que não é muito normal. Estas equipas são normalmente acionadas quando estamos a falar em emergências em países mais fragilizados. O que é um facto é que elas estão previstas poderem atuar também na Europa. O que por vezes não é fácil, não é evidente perceber como é que este esforço pode ser feito. Estas são imagens do Cascade, em que tivemos uma equipa destes peritos a trabalhar connosco. As conclusões ainda estão um bocadinho a ser avaliadas, mas, portanto, digamos que foi um dos objetivos deste exercício. Rescue, muito se tem falado do Rescue. O Rescue é o resultado de um processo evolutivo ao longo dos últimos anos, daquilo que são as capacidades que nós temos disponíveis para intervir no âmbito do mecanismo. Desde o primeiro momento até 2013, aquilo que nós tínhamos eram, basicamente, equipas e módulos que estavam disponibilizados pelos Estados-membros junto do mecanismo. Portugal, por exemplo, disse à União Europeia: nós temos 5 módulos de proteção civil que correspondem aos critérios que estavam previamente definidos
eles estão registados no tal sistema SESIS, na base de dados do mecanismo, mas os meios são nossos, estão em Portugal, e de cada vez que eles possam vir a fazer falta, ou eu os cedo e ofereço a sua intervenção, ou a União Europeia pode perguntar, esse modo que vocês têm aí está ou não está disponível? E, portanto, tudo funcionava até 2013 numa base puramente voluntária. A única diferença que existia aqui é que havia um cofinanciamento do transporte, independentemente da tipologia dos meios que nós tínhamos. Em 2013, criou-se a Voluntary Pool do mecanismo. A Voluntary Pool digamos que uma pool, um conjunto de meios, uma reserva estratégica de meios, retirada dos primeiros módulos que já estavam registados, mas que estavam, digamos que, com um compromisso diferente, um grau de compromisso mais profundo. Ou seja, os meios que estavam nesta Voluntary Pool, caso fossem solicitados, tinham mesmo que ser acionados, exceto se estivessem a ser utilizados em casa ou se o seu país estivesse, imagina, numa situação de alerta vermelho para um determinado risco. E, portanto, tirando estas duas circunstâncias, estes meios tinham automaticamente que ser empenhados no país que estivesse a ser afetado e que tivesse solicitado esta assistência. A grande diferença era que os meios que estavam na Voluntary Pool, quando eram empenhados, em vez de terem o transporte destas capacidades, em vez de ser cofinanciado a uma taxa de 55%, que é a taxa que se aplicava à generalidade dos meios, estes meios eram financiados, ou são financiados a uma taxa de 85%. Portanto, o país doador apenas tem que, digamos, pagar cerca de 15% da fatia do custo associado ao transporte. 2017 foi efetivamente um ano de viragem para todos e na Europa também. E se lembram, o Presidente da Comissão Europeia, o Jean-Claude Juncker, esteve em Portugal, esteve reunido com as autoridades portuguesas e assumiu aqui um compromisso, eu diria quase pessoal, no sentido de garantir que efetivamente a Comissão Europeia desenvolvia uma capacidade diferente. Porque o grande calcanhar daqueles do mecanismo foi sempre este, ou seja, no limite podíamos chegar a uma situação em que tínhamos 4, 5 países a pedir ajuda. E se não houvesse nenhum país a voluntariar-se, o papel da Comissão Europeia era zero. Tinham uma mão cheia de nada para oferecer. E aquilo que a Comissão Europeia quis foi dar um passo em frente neste patamar das contribuições voluntárias e garantir que se conseguia criar aqui uma plataforma em que pudesse haver a capacidade de ter sempre alguma coisa na mão que pudesse ser empenhada. E é neste sentido que é criado o Rescue, depois de cerca de 1 ano e meio de negociações difíceis em Bruxelas, onde eu participei, e onde nós temos basicamente a coisa dividida em dois. E estas negociações são sempre muito difíceis. Temos os países do Norte a achar que o Sul arde porque nós somos todos irresponsáveis e incompetentes. Temos os países do Sul a querer defender sempre cada vez mais uma cooperação maior e mais aprofundada e uma capacidade de intervenção europeia mais musculada também. E eis que se não quando há incêndios florestais na Suécia. E é fácil perceber que os países que têm incêndios florestais não são todos irresponsáveis e não são todos inconscientes. E, portanto, perceber que, efetivamente, o paradigma está a mudar, que o cenário de riscos na Europa está a mudar e que, provavelmente, estas capacidades adicionais que estávamos a querer implementar fazem todo o sentido. E, portanto, aquilo que foi, neste momento, criado ao nível da Comissão Europeia, esta capacidade de Rescue, tem, neste momento, um período intermédio onde foram identificadas áreas críticas ao nível dos recursos mais escassos, que são meios aéreos para combate a incêndios florestais, capacidades ao nível da emergência médica e capacidades para a resposta a acidentes envolvendo agentes nucleares, biológicos, radiológicos e químicos, portanto o NRBQ. E, portanto, ao nível destas capacidades, os Estados estão nesta fase a doar, digamos, ou a colocar nesta bolsa meios seus. Mas isto é uma fase intermédia, porque o objetivo é o quê? É que os Estados se voluntariem para adquirir, com cofinanciamento que vai até 90% ou 100%, para a aquisição destes meios críticos que possam fazer falta ou que possam ser empenhados ao nível das intervenções do mecanismo. Estes meios são meios que são propriedade do Estado, ficam nas suas bases, ficam no seu país, mas são meios primordialmente europeus.
e são usados a nível nacional quando não estiverem a fazer falta na Europa. Foi o compromisso que se conseguiu para a criação desta nova capacidade, e o rescue é tão somente isto. Continuamos a não ter aviões em Bruxelas, continuamos a não ter equipas de bombeiros em Bruxelas, portanto, continuam a ser meios que estão residentes nos países. A diferença é que são meios que estão primordialmente alocados a potenciais intervenções ao nível do mecanismo europeu. E, portanto, o rescue foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia já este mês de março, portanto, de 2019. Este é o pedido, digamos que é o fluxo de informação associado a um pedido de assistência internacional. Ao nível nacional, ele entra sempre pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e não há intervenções no âmbito do mecanismo sem ser validado pela tutela política. Portanto, o poder político tem sempre a prerrogativa de dizer se a assistência pode ou não pode ser mobilizada, e eu já estou aqui a avançar, que agora finalmente olhei aqui para este bicho-papão e já vi que estou a ceder. Este é o papel da Autoridade Nacional neste contexto, ou seja, o que é que nós fazemos? Nós gerimos as participações internacionais, quer ao nível bilateral, quer multilateral, somos o ponto de contacto no quadro do mecanismo. Cabe-nos a nós garantir que ao nível nacional as equipas nacionais que normalmente atuam neste contexto são treinadas, são preparadas, são devidamente formadas para podermos participar lá fora nas outras missões. Somos nós que gerimos a mobilização, somos nós que vemos em cada caso em concreto quais são as equipas que vão ser acionadas ou que podem ser acionadas, e normalmente no terreno coordenamos também depois as operações, até porque, regra geral, estas forças operacionais conjuntas são compostas por capacidades vindas de diferentes forças. Estas são as entidades nacionais que normalmente concorrem para a constituição destas equipas, destes módulos, destas forças operacionais, desde os corpos de bombeiros, ao INEM, ao PSP, GNR, Forças Armadas, Medicina Legal, etc. Portanto, tudo aquilo que eventualmente faz falta neste tipo de cenários, e isto já é um bocadinho repetitivo. Grandes desafios das intervenções do mecanismo. A mobilização, sobretudo porque estas emergências normalmente ocorrem em sítios longínquos, em sítios onde é difícil chegar. Vocês não conseguem imaginar o que é manter isto, por exemplo, no Haiti, ou o esforço logístico que foi agora em Moçambique, por exemplo, para a projeção a milhares de quilómetros de distância. Além de ser caro, é muito complexo. O tempo de mobilização é efetivamente um grande desafio. A coordenação no teatro de operações. No Haiti, além da dificuldade toda que tínhamos fruto da emergência, as estradas estavam bloqueadas, havia amontoados de corpos, mas amontoados de corpos, pilhas de corpos nas ruas, havia saques, havia problemas de segurança, não havia comunicações e, portanto, a coordenação das operações no teatro local é efetivamente muito complexa, e é por isso que nós temos que ter, de facto, pessoas e equipas treinadas especificamente para estas missões. Depois, o normal é a interoperabilidade dos meios e a preparação, não só para dar assistência, mas também para receber assistência. Os procedimentos do Host Nation Support, cada vez mais treinados, foi um dos grandes objetivos do exercício Cascade, foi treinar precisamente a integração em Portugal das equipas internacionais. Treino duro, combate fácil, apenas algumas referências a outros exercícios em que nós temos vindo a participar. E quando a solidariedade passa das palavras aos atos. Estes foram os anos em que, efetivamente, Portugal pediu ajuda internacional, sempre para a matéria de incêndios florestais, mas temos sido também um grande exportador de assistência. Estas são as missões internacionais em que Portugal já esteve presente no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, mais recentemente em Moçambique, em 2009, após o ciclone Idai, e o ano passado nos incêndios florestais da Suécia, onde participámos com 2 aviões. Algumas imagens da operação em Moçambique, um esforço efetivamente muito grande, mas com resultados também francamente muito positivos. E era isto. Muito obrigada. Obrigado. De facto, o mecanismo de proteção civil tem sido uma temática que tem sido debatida no próprio Serviço Regional de Proteção Civil de Bombeiros dos Açores e, acima de tudo, essa temática, o seu debate surge no âmbito de uma decisão que foi tomada pelo Presidente do Serviço Regional há um ano atrás, quando tomou a decisão de nós participarmos pela primeira vez, nós, Serviço Regional, participarmos pela primeira vez no 6º Fórum Europeu de Proteção Civil. E, efetivamente, essa nossa participação levou-nos a ter uma abertura, digamos, um pouco diferente relativamente a toda a estrutura europeia no âmbito da área da proteção civil. Foi aí também que tive, pessoalmente, a oportunidade de conhecer a Patrícia, a segunda Comandante Nacional da Autoridade Nacional,
E a verdade é que é uma temática importante, dado que permite, como foi aqui apresentado e bem, face também aos novos desafios que a própria Comissão Europeia tem implementado junto dos Estados-membros, com a questão da implementação do Rescue, mas a verdade é que, a mais recente participação no exercício internacional por parte do nosso serviço, envolvendo a nossa inspeção de bombeiros e os corpos de bombeiros da região, ficou mais uma vez demonstrada a importância da participação nestes exercícios. E esse tipo de exercícios só é possível participarmos no futuro, quer de âmbito nacional, mas a nível de tudo, a nível internacional, com uma possível integração do nosso serviço regional no mecanismo europeu, através, como foi aqui dito pela segunda comandante, através da nossa integração pela Autoridade Nacional neste mecanismo. E este, de facto, é um desafio que nós temos, que temos vindo a abordar e a debater junto da Autoridade Nacional e que, na minha opinião, na nossa opinião, é sem sombra de dúvidas uma mais-valia para o Serviço Regional, dado que permite essa amplitude e a participação a outro nível. Mas, acima de tudo, também dizer-vos que, tal como foi tomada a decisão da parte do Presidente do Serviço Regional, os Açores hoje integram e estão junto da Autoridade Nacional e, se tudo correr bem, ocorrerá este ano, que é integrarmos o programa de formação do mecanismo.Esse é um dos primeiros passos que temos a dar e esse é um desafio que nós estamos a abraçar e que também contamos com a colaboração da Autoridade Nacional e na semana passada, de facto, isso foi transmitido pelos vossos técnicos, que terão a devida atenção para que possamos integrar essa bolsa de formação. Relativamente a isso, passamos de imediato ao debate. Os trabalhos já ultrapassam 16 minutos da hora prevista. Está aberta às questões que queiram colocar. Obrigado. A minha pergunta é para a doutora Gaspar. Falou muito brevemente em terrorismo. A pergunta que eu lhe queria fazer é que algum desses incêndios, com certeza, são fogos postos. Qual é o mecanismo que existe, creio eu, policial, nessa investigação? E a minha segunda pergunta, também muito brevemente, é que falou várias vezes no Canadair, mas tanto quanto sei, Portugal não tem uma frota de Canadairs. Eles são alugados à Espanha, salvo erro. Se é este o caso, porquê? Obrigado. Ok, tentando... a segunda eu não sei se percebi muito bem. Tem a ver com os Canadair, é isso? Porquê é que não temos Canadair? Ora bem, a primeira questão da investigação dos incêndios. Hoje em dia, e fruto de um trabalho absolutamente excepcional, quer da Guarda Nacional Republicana, quer da PSP, quer da Polícia Judiciária, a grande maioria dos incêndios são efetivamente investigados. E sabemos que mais de 90% têm causa humana, seja por comportamento negligente, seja por comportamento intencional. Segundo aquilo que me dizem e as informações que nós recolhemos nos briefings constantes que fazemos com as forças e serviços de segurança, o grande problema é efetivamente encontrar, formalizar a culpa, ou seja, provar que aquela pessoa efetivamente foi o autor ou foi o responsável por aquele incêndio. Eu estou convencida, e estamos quase todos convencidos, que a grande maioria tem a ver com comportamentos negligentes, embora seja crime à mesma, portanto não deixa de ser crime por ser negligente. Cada vez mais a moldura penal está adequada e está prevista para este tipo de crimes. O problema está efetivamente em fazer a prova, em conseguir garantir que se consegue provar sem sombra de dúvida que aquela pessoa efetivamente foi o autor deste ou daquele incêndio. E, portanto, há um trabalho aqui, há ainda um longo caminho a percorrer. Eu penso que o problema não tem a ver tanto com a moldura penal existente, a moldura penal que existe parece-me adequada. Temos é que arranjar forma de conseguir comprovar com mais facilidade e conseguir garantir que a prova é feita e temos de garantir que a moldura penal é efetivamente aplicada pelas autoridades judiciais, porque efetivamente muitas das vezes nem sempre assim acontece, o que até acaba, imagino eu, por ser um bocadinho frustrante
para as autoridades e para as forças que têm esta componente da investigação. Agora, estamos hoje muito melhor em termos de investigação dos incêndios florestais do que estávamos há uns anos a esta parte, e a isso se deve o trabalho exclusivo das forças e serviços de segurança. Relativamente aos meios que nós não temos, pois, efetivamente, não temos Canadair. Foi uma opção tomada por quem de direito. Há uns anos atrás, a opção, quando se adquiriu uma frota própria do Estado, optou-se pelos helicópteros Camov e pelos helicópteros Zé Correia. Foi decidido por um grupo de trabalho que esses meios seriam mais úteis e mais eficazes no contexto nacional e, portanto, não lhe consigo dizer muito mais do que isto, infelizmente. Mas alguma questão? É uma questão que eu queria pôr ao professor Ricardo Trigo. Com que antecedência é que é possível prever quer ondas de calor, quer rios atmosféricos e fenómenos, ou seja, a conjugação de uma série de fenómenos que possam vir a provocar catástrofes, e se as autoridades nacionais têm feito aproveitamento deste conhecimento, em que medida é que isso tem feito ou irá ser feito? Agradeço a questão. De facto, tem havido uma evolução na capacidade de previsão com robustez nas últimas 2 décadas bastante notória e eu diria que com 2, 3 dias de antecedência, tanto as ondas de calor como os rios atmosféricos estão a ser previstos com enorme qualidade. Mesmo em situações muito, muito diferentes. Eu mostrei ali os rios atmosféricos a atingir a Península Ibérica, pois algumas das precipitações muito intensas que do outro lado da Península Ibérica existem, por alturas do outono, a zona de Valência, Múrcia, muitas vezes tem precipitação convectiva, mas de vez em quando tem rios atmosféricos que vêm do Mediterrâneo em direção a essa... E o ano passado houve uma previsão que eu até pensei, vai falhar, porque isto é muito difícil acertar nesta zona, e acertaram completamente na zona entre a província de Valência e a província da Catalunha, e acertaram quase na intensidade. Portanto, num sítio dificílimo. As ondas de calor também são previstas com muito mais antecedência do que eram há 10, 15 anos, e essa informação serve de base, do ponto de vista de incêndios florestais, na formação de índices onde a entrada da temperatura, do vento, da umidade é fundamental, e é transmitido, eu julgo, não estar a dizer nenhuma imprecisão, que o fluxo de informação entre o IPMA e a Proteção Civil melhorou substancialmente nos últimos tempos, e é diário, e a informação e até o acesso a dados, porque o IPMA providencia, para além dos dados e da informação que há uma série de sites que têm acesso constantemente, e portanto eu acho que não é por falta de informação e de qualidade de informação e de previsão. Para além disso, deixe-me chamar a atenção, mais uma vez, Portugal está no contexto europeu e o melhor centro de previsão do mundo de longe, ponto de parágrafo, é europeu, ok? Não há qualquer dúvida, o Centro Europeu de Previsão de Tempo, que os americanos utilizam para quando é para saber se o furacão vai mais para cima, vai mais para sul ou mais para norte, é o Centro Europeu. E o Centro Europeu, em muitas das suas tools que tem desenvolvido particularmente nos últimos anos, tools relativas a extremos de temperatura, de vento, e são muitíssimo boas, ok? E, portanto, há mesmo esta capacidade de previsão que vem de nível europeu, com modelos que correm à escala global, não estamos a falar só de modelos regionais, e essa informação tem que ser... É necessário que depois, ao nível nacional, haja pessoas suficientemente formadas que saibam ir buscar esta informação e que a utilizem toda e que a trabalhem para fornecer a quem de direito. E isso, eventualmente, o IPMA podia fazer um esforço maior. Muito bem, não há mais nenhuma questão, vamos dar por encerrado esse plenário. Antes de o encerrar por completo, agradecer a presença do professor Ricardo Trigo, toda a sua disponibilidade e pela espera no aeroporto, e a verdade é que demonstrou a sua resistência e vontade. Resiliência, é verdade, resiliência. É a palavra, o grande chavão hoje em dia também em proteção civil. Estar aqui presente connosco, agradecemos e o seu contributo. Também o engenheiro Paulo Muniz, é um homem da casa, mas agradecemos também, como é óbvio, a sua presença e a forma como explanou a sua intervenção. À segunda Comandante Nacional da Autoridade,
muito obrigado pela sua presença. Efetivamente, 3 intervenções neste congresso, de facto, vai receber mais uma estrela. Exato. Vai receber mais uma estrela. E quero-vos também partilhar convosco, também são nestes momentos que a gente acho que devemos o fazer. De facto, teve um contributo extraordinário para a realização deste evento. Sei que foi um pouco chato por vezes em ligar e ouvir a sua opinião, para além de toda a colaboração dos colaboradores dos vários departamentos. Aliás, todos os colaboradores do serviço contribuíram desde a definição do programa até aos pormenores que aqui estão em cima deste palco, que tiveram um papel extraordinário, tal como referiu o Sr. Presidente na sessão de abertura. Não é demais referir esse trabalho. O exemplo que a segunda Comandante dava ontem, relativamente ao Ferrari, da importância da equipa, do retirar a porca do pneu, até à limpeza do capacete, da vitrina do piloto. A verdade é que ontem tivemos uma demonstração dessa coordenação, por eles próprios, da parte dos colaboradores do CRPCBA tiveram, foi quando removeram o piano que estava aqui à frente, a retirar os microfones, o banco e rapidamente remover o piano. De facto, isso é a demonstração e da importância da cooperação que tem que existir entre o Serviço Regional e os diversos agentes de proteção civil. O Presidente tem sido enorme na sua capacidade de esforço para dar resposta a todos os pedidos e as solicitações, quer através das entidades civis e militares, mas também de diversos organismos, seja entidades privadas, seja entidades públicas. E é com grande regozijo que vejo aqui assistentes sociais, psicólogos, assistentes administrativos, operacionais, enfermeiros, médicos, os nossos comandantes, que são sempre uma referência, e os nossos bombeiros, porque só com esse espírito, bem como a parte científica também, só com esse esforço e essa integração é possível, efetivamente, prestar-vos um socorro mais efetivo, mais eficaz com os nossos concidadãos e também a nós próprios. A verdade é esta. Esse é um grande desafio e a verdade é que o Presidente tem tido a capacidade também de conseguir agregar todas essas entidades e esse esforço tem sido partilhado entre os tais agentes de proteção civil. Acima de tudo, ter a capacidade de aturar esse jovem e a verdade é que tem sido também um orgulho trabalhar consigo. E há uma frase que, quando cheguei ao serviço, que não posso deixar de partilhar e eu já encerro, que aprendi com ele e que tenho que partilhar hoje aqui. Portanto, só há 2 formas das coisas ocorrerem. Bem ou... Melhor. Muito bem. E, de facto, é com esse espírito, diariamente, que nós temos vindo a trabalhar. Obrigado.